Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. No fim deste capítulo 6, Medo-Pérsia está a reinar agora sobre os países do mundo. Daniel, o presidente, que foi perseguido por resultado de inveja dos colegas dele. Lançaram na cova de leões, libertado, mas ainda não acabamos aquele capítulo. Vamos entrar este fim deste capítulo, também entrando o início de Daniel capítulo 7, mais profético, que está a falar sobre, vou dizer, uma figura dos países. Eu penso que durante a idade da igreja, mas que de uma forma combinam com aquela imagem, aqueles países de Daniel capítulo 2, mas não exatamente, e é necessário examinar isto um pouco então. Mas pela introdução, pelo início, vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 6. Obrigado a Deus que temos a palavra dele. E somos professores, algumas vezes pregadores, mas estudantes. Entrando este assunto de profecia, vou confessar, alguns destes assuntos estão além da minha capacidade. Deus está a dar-me um pouco. Eu vou ficar muito firme com algumas coisas, outros vou mencionar coisas, dando-nos contexto e mais entendimento. Mas sou estudante também, vou confessar. Mas o nosso desejo é manejar bem a palavra. Vamos fazer isto, hein? Então, Daniel capítulo 6, o fim deste capítulo, vou ler os últimos 4 versículos, 25 a 28 deste capítulo. 25 diz: Então o rei Dário, depois de Daniel sendo libertado e os outros governadores, chefes das províncias, entrando neste cova de leões com famílias deles, foram vencidos dos leões. Depois disto, então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto, novamente decreto, como Nabucodonosor, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. É pouco interessante. Decreto feito de Nabucodonosor, que o Deus verdadeiro, também este Medo-Pérsia, quando Cristo volta, ele vai herdar estas nações, ele vai reinar sobre todo o mundo, e vai ser dito de ele, mas ele tem o Deus verdadeiro no início de todos, mas eles acabam em desobediência, apostasia. Este Belsazar, já lemos sobre ele, mas ainda não chegamos ao fim deste Medo-Pérsia. Mas lembra-te, o fim do reino de Cristo vai ser uma rebelião. E Deus vai dizer: este é tolo, não vamos ter nenhuma desobediência como o meu filho. Ele vai destruir todos os desobedientes com fogo imediatamente. Mas isso é no fim daquele reino milenar. Mas vamos continuar, hein? Versículo 27. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, não através de apóstolos falsos de hoje. Apóstolos verdadeiros fizeram isto na era primitiva da fundação da igreja. Sim. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, a persa. Então,
simplesmente eu escrevi pequena nota, mas este decreto, como já mencionei, Dário está a fazer a mesma coisa de Nabucodonosor. Já estamos a reconhecer quem é este Deus verdadeiro. E vou dizer, Joel capítulo 17, versículo 3, Deus Pai é chamado o Deus verdadeiro. 1 Joel capítulo 5, versículo 20, Jesus Cristo é chamado o Deus verdadeiro. Então, Marco, mas, pode ser a Bíblia tem contradição. Marco, não. Vamos acreditar o que diz a Bíblia. Deus Pai, Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Mas, Marco, o que vai concluir? Jesus é Deus. Deus verdadeiro é minha conclusão. Muito obrigado. Não é complicado. É necessário acreditar o que está escrito. Por fazer isto, vai alcançar conhecimento da verdade. Jesus disse, a tua palavra, falando com Deus Pai, a tua palavra é verdade. Também, Jesus, chamado a palavra de Deus. Hein? Mas temos a palavra escrita que entra os nossos corações. Deve entrar os nossos corações. Mas, 2 anos após este incidente, este decreto, Dário morreu e Ciro assumiu o reino. Ciro dá a Esdras comissão para retornar. Vamos ler Esdras. Livro de Esdras, capítulo 1. Vou começar com o versículo 1. A Bíblia diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, desportou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus verdadeiro, que está em Jerusalém. 4. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, o resto do mundo não é a casa de Israel. Mas está a falar com israelitas aqui. Os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então, um decreto para reedificar o tabernáculo, este templo, a casa de Deus, em Jerusalém. Mas vamos ler Daniel capítulo 1. Já falamos sobre isto como o início deste livro, mas vou dar-te lembrança. Daniel capítulo 1, e vou ler versículo 1. É complicado achar isto para Marco. Versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a situou. Quando Daniel foi levado em cativeiro, mais versículo 21. No mesmo capítulo, e Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Está a ver? Ele estava lá, mas vamos ler também Daniel capítulo 10. E vou ler versículo 1. A Bíblia diz: no terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Então, estamos a achar Daniel reinando até Ciro, este rei de Pérsia.
Israel, segundo a profecia de Jeremias, estava em catividade 70 anos, mas no fim eles foram dar o decreto para voltar, escrito de Ciro. Mas este Daniel capítulo 6, versículo 28, este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, a persa. Então, isso é Daniel capítulo 6, mas vamos continuar com Daniel capítulo 7. Eu escrevi algumas palavras como introdução, vou ler este. Cronologicamente, Daniel 7 é antes de Daniel capítulo 6, mas Daniel 7 até o fim do livro começa a parte não mais prática, é mais profética. Hein? Belsazar e Babilônia são ligados com capítulo 7 e 8 de Daniel, enquanto capítulo 9 até 12 é ligado com Dário e Ciro no reino do Medo-Pérsia. Muitos dos educados combinam a visão de Daniel 7. Já falei sobre isto com aquele que Daniel capítulo 2, dizendo que os 4 bestas de Daniel 7 combinam com o primeiro 4 em capítulo 2 de Daniel. Lembra-te, aquela imagem. Cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata, Medo-Pérsia. Este lombo de bronze, este Grécia. Também pernas de ferro, Roma. Mas também aqueles dedos mais é ligado com o fim do tempo, este ferro misturado com barro. Mas é Roma reificado. Mas simplesmente eu quero dizer, Daniel capítulo 7, primeiro besta não é Roma, segundo besta não é Medo-Pérsia, terceira besta animal não é Grécia, também o quarto não é Roma. Mas muitos ensinam isto. Então fique calmo. Se está a ouvir isto pela primeira vez, estudamos algumas destas coisas com o livro de Apocalipse. É necessário entrar este capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipse, achando também, depois um pouco, achando o que é dito do respeito deste reino de anticristo, mas também dando algumas vezes referência a este livro de Daniel. Fique comigo, hein? É necessário examinar a Bíblia e estudar, manejando bem a palavra de Deus. Porque a Bíblia tem coisas que são escritas. Eu não posso tentar forçar a palavra para combinar com o meu entendimento. É necessário esta palavra ensinar-me. Então, vou mostrar-te a chave para entender isto. Neste Daniel capítulo 7, vamos ler versículo 7. Versículo 17. A Bíblia diz, estes grandes animais, que são 4, ainda não entramos neste estudo, são 4 reis, que se levantarão da terra. Mas como eu já mencionei, capítulo 7 e capítulo 8 foi escrito, mas sequencialmente, achamos capítulo 6, Medo-Pérsia. Mas capítulo 7 e 8 é, como já mencionei, Babilônia. Também capítulo 9 até 12, Medo-Pérsia novamente. Isso é sequencialmente neste capítulo, mas cronologicamente pode ser como capítulo 5, capítulo 7 e 8, capítulo 6, capítulo 9, 10, 11 e 12. Está comigo, hein? Simplesmente guarda esta palavra, porque este versículo 17, estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Levantarão em futuro. Levantarão é escrito
quando Belsazar estava a reinar. Babilônia já estava a reinar. Então, 4 reinos levantarão depois de Babilônia. Está a ver? Eu não posso dizer, mas este primeiro besta que vai subir é ligado com a cabeça de ouro Babilônia, porque foi escrito quando Babilônia já estava a reinar. Segundo a palavra de Deus. Fica calmo. Vamos tentar identificar estes. Eu vou dar-te algumas dicas, mas simplesmente também vamos usar este estudo profundo de regra. Mas simplesmente quero te entender, eles não combinam exatamente com este. Este versículo mostra-nos que os animais desta visão aparecem depois de Babilônia, porque foi escrito de Daniel durante o reino de Babilônia. Ok, então vamos ler os primeiros 8 versículos de Daniel capítulo 7. Vou ler. No primeiro ano de Belsazar, o rei de Babilônia, teve Daniel sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando a minha visão da noite. E eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem e foi-lhe dado um coração de homem. Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis que há estes animais. Marco, o que está a acontecer? E eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas. É estranho estes animais, já? Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente do que todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Interessante. Vamos falar sobre estes detalhes, mas paciência. 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Ok. Com certeza, é complicado dizer exatamente quais são estes reis, ou vou dizer reinos. Mas vamos examinar e vamos chegar a algumas conclusões. Em primeiro lugar, isso, como eu já mencionei no primeiro ano, versículo 1 de Belsazar, rei de Babilônia, então estas visões já apareceram a Daniel. Mas versículo 2, Daniel capítulo 7, versículo 2, falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite. Pelo menos podemos dizer que a referência à noite, também como diz visões da noite, versículo 7, mas é provavelmente
ligado com a era da igreja. Mas vamos ler 1 Tessalonicenses. Vou tentar mostrar isto, capítulo 5. Vamos ler, começando com versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Durante a noite, o ladrão chega. Mas o dia do Senhor é a segunda vinda. 1000 anos como um dia como 1000 anos, mas ele vai reinar aqui 1000 anos. Mas quando ele estava aqui, a Bíblia diz, é como o sol, brilhando, ele é a luz do mundo. Mas ladrão vai chegar durante a noite. Mas, versículo 3. Pois que, quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, na segunda vinda, Israel, aquele que está grávida, e de modo nenhum escapará. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, porque temos Jesus, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, mas esta idade é da noite. 6. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É tempo da noite, mas Deus não quer crente dormindo. Vigiai, orai. Ele vai voltar. O que está a fazer para Deus? A tua vida está ocupada com o negócio de Deus? Ou está a andar em qualquer maneira segundo o teu entendimento, os teus olhos? Seguindo o desejo do teu coração? Ou seguindo Deus? Não, mas é necessário contemplar este pensamento. Versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que embebedam-se de noite. Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, eu estou a andar no meio de trevas, mas esta idade é ligada com trevas, mas eu sou da luz. Em que maneira? Mas vamos examinar isto um pouco mais. Vamos ler, em primeiro lugar, Marcos capítulo 13. Já estudamos estes assuntos com outros ensinamentos, vou dizer Apocalipse e também Mateus. Mas Marcos capítulo 13, vamos entrar, eu vou lembrar-te destes assuntos. Vou ler versículo 34 e 35, porque esta noite vai ser dividido em 4 vigílias. E achamos profeticamente a segunda vinda de Cristo ligado com o tempo de amanhecer, quando o sol aparece. Está comigo, hein? Vamos ler Marcos 13, versículo 34 e 35. É como se um homem partindo para fora da terra, Jesus voltando ao céu, deixasse a sua casa, Israel, e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, 9, pode ser 18 até 21, à tarde, ou se à meia-noite, pode ser 22, 23 e 24 até meia-noite, ou ao cantar de galo, 1 até 3, se pela manhã, 4 até 6 da manhã, vou dizer. Então, ele está a ligar o tempo em que ele estava fora
como tempo da noite. E Daniel disse, mas olhando na minha visão da noite combina com a idade da igreja. Mas Marco, por que é importante este assunto? Porque vou dizer isto. As coisas, o tempo dos gentios iniciou, mas pode ser como este Babilônia, até Roma, tempo de Cristo, mas continua depois porque Cristo ainda não está a reinar, mas pode ser tempo colocado dentro a primeira e a segunda vinda. Quando Jesus subiu ao céu, em Atos capítulo 1, os apóstolos estavam a procurar reino. Não reino de Deus, reino de Israel. Vai restaurar agora o reino para Israel? Pergunta Atos, penso que Atos capítulo 1, versículo 6. Eles tiveram esta expectação quando Jesus voltou. Então, cuidado, porque estas coisas de Nabucodonosor, Babilônia, Medo-Pérsia, Dário, Ciro, mas Grécia, Alexandre, também este César, vários deles, mas Roma, mas reinando durante o tempo de Cristo, que tornou mais ligado com a Igreja Católica com questões espirituais, mais do que terra, que é ligado com um país físico. Está a ver? Mas, simplesmente quero te entender. Este período era da igreja, iniciou com a crucificação. Efésios 2, versículo 16. Mas até agora continua a idade da igreja. Tempo de noite. Está a ver? Tempo de noite. Então, com isto devemos reconhecer visões da noite de Daniel. Por isso é muito ligado com a idade da igreja. Então vamos examinar, mas há questões históricas como estas profecias, mas também questões proféticas. E vamos tentar ver ambos lados. Deus quer-nos entender o que está a dizer a palavra. Então fique comigo neste assunto. Mas 4 vigílias, mas todas as vigílias referem-se às vigílias da noite que os judeus dividiram. Eu disse 4, mas vamos ler Joel capítulo 8. Simplesmente pensando sobre o que está dito em outros versículos que podem combinar bem com o nosso entendimento desta profecia. Joel capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Achamos muito na Bíblia Jesus ligado com a luz do mundo. Outras vezes em figura como o sol. Mas também Joel capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça as obras de que ele me enviou enquanto é dia. Porque a noite vem, idade da igreja, quando ninguém pode trabalhar. Mas vou dizer, podemos trabalhar durante a noite. Mas para trabalhar durante a noite é necessário ter lâmpada, é necessário ter luz. Então, mas onde está esta luz durante este tempo de trevas, Marco? É como Jesus é escondido. Mas, fique comigo. Vamos ler Filipenses capítulo 2. Já falamos sobre isto em vários ensinamentos, mas fique comigo também. É bom lembrar estes assuntos. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, por dizer, luzes que brilham durante esta noite. É o que Deus quer de nós. Vou dizer,
muitos cristãos, vou dizer pastores, andam em escuridão. Eu ouvi a história uma vez. Pastor foi dono de casa de prostituição. Mas eu não estou prostituição. Ei, é bom dinheiro? Pessoa visitou a igreja dele uma vez, observar. Ei, homem dono daquela casa de prostituição. Como é possível a luz do mundo anda com trevas? Não é possível. Não é possível fazer isto e ser abençoado de Deus. Não é possível fazer isto e andar cheio do Espírito Santo. E muitos crentes estão a andar, mas Deus não vê, ele não vai ver. Eu vou pecar desta forma, pensando, durante a noite, Deus não está aqui, ele está a ver. O que vai fazer com a tua fé? Quer ser crente verdadeiro ou falso? Marco, por que está aumentando? Porque é necessário. Não está a ouvir bem. Muitos que chamam-se pai, aquela palavra pai é ligado com religião, Babilônia, ou pode ser introduzido de Dá. Pode ler Juízes, capítulo 17. Tribo de Dá. Eles introduziram religião de Baal. Parece real. E também este levita, ele chegou, vamos chamar-te pai. Marcos sempre está assim, ninguém está a ouvir. Eu quero falar sobre profecia, estou a falar sobre pai. Está a mostrar o estádio de muitos pastores. É necessário ser chamado pai. Não é necessário ser chamado pai. Há um pai verdadeiro. Este outro entrou com legiões de pagãos. Ok, mas vou deixar isto. Simplesmente quero te ver. Cristãos devem brilhar aqui no mundo. Devemos andar cheio do Espírito Santo. Devemos andar segundo a vontade de Deus para nossas vidas. Eu sei, muitos não querem esta palavra, mas vou dar-te o que estou a achar na Bíblia. Ok, Jesus é a luz do mundo. Nós brilhamos. Vamos ler Cântaras, de Salomão. Cântaras, capítulo 6. Versículo 10, está a falar sobre a igreja. Eu dei outros ensinamentos de Cântaras de Salomão, mas pode confiar. Está a falar sobre a igreja, versículo 10. Capítulo 6. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados. Desculpa. Estou em Isaías. Cântaras de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Quem é este que aparece como a alva do dia voltando com Cristo? Formosa como a lua, brilhante como o sol, Jesus, o sol, amanhecer, segunda vinda, terrível como um exército com bandeiras, exército pronto para guerrear, e a igreja como a segunda vinda. Vamos voltar montados nos cavalos brancos. Por ser cavalos espirituais, voltando do terceiro céu com Jesus para aqui, depois de casar com ele. Vai ser dia maravilhoso, Entender detalhes, mas entendemos muitos detalhes sobre este assunto. Mas, brilhando como o sol, eu devo brilhar como Jesus. Vamos ler Joel, capítulo 25. Joel 25, vou ler versículo 5. A Bíblia diz: Eis que até a lua não resplandece,
e as estrelas não são puras aos seus olhos. Vou dizer isso é muito importante. Eu já mencionei isto, vários ensinamentos. A lua não tem a sua própria luz. Sem o sol, não vai achar aquela lua. Também vou dizer, quando aquela lua ilumina, como lua cheia, mas vai achar alguma luz para operar, para trabalhar aqui no mundo. Mas não com comparação do dia, quando a luz do mundo está manifestada. Mas podemos andar com a luz. E a luz da lua é uma reflexão. É reflexão do sol brilhando. Então, durante a noite podemos aquela lua está a brilhar. Mas como lua cheia, é como luz cheia do Espírito Santo, que está a refletir bem a palavra de Deus. É crente andando segundo a vontade de Deus. É a nossa tarefa. Devemos procurar isto. Então, a lua sai de noite, a lua é sozinho é como morto, mas não quando está a brilhar, tem Cristo. Mas Romanos 6, não vou ler onde diz, eu devo ser como morto. Para a pessoa não olhar a mim e ver Marco. Está a ver? A pessoa deve olhar a mim e ver Jesus. O velho, Paulo disse, morro cada dia, sou crucificado com Cristo, batizado com água, eu sou sepultado com Cristo em morte. Mas Romanos 6, na verdade, não está a falar sobre água, mas em símbolo, sim. Eu sou ressuscitado para andar em novidade de vida, para andar segundo o novo homem. Cristo é mim. A Bíblia diz, eu devo ser vestido com Cristo. A luz do mundo deve ser os meus vestes. A lua pode ser brilhante se for lua cheia. Mas há chamado eclipse lunar. O que acontece com este eclipse lunar é quando o mundo fica entre o Sol e a Lua e não é possível ver aquela Lua porque o mundo está a bloquear a luz. Está a ver? Deus é profundo, muito profundo. Mas Daniel recebeu este visão durante a noite. Malaquias capítulo 4. Fique comigo, vamos estudar. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, segundo vinda, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis em bezerros da estrebaria. Mas a segunda vinda dele, ligado com este amanhecer, nascer do sol. Vamos ler Mateus capítulo 14. Já falamos sobre estes versículos, mas é bom lembrar. Mateus capítulo 14, vou começar com o versículo 22. E logo ordenou, isso aí, depois de alimentar 5.000 pessoas, homens, também mais mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Ok. Jesus mandou-nos para ir ao outro lado, vamos dizer céu, terceiro céu, lugar de Deus. Vamos examinar isto em figura. Mas Jesus subiu ao monte. Mas ele estava, é como Jesus agora, no monte, este monte Esperança, o monte Esperança. Não
Monte de Esperança. Não, o Monte Esperança. Salmo 48, versículo 1 e 2. Os lados do norte. Jesus está lá agora orando por nós. Mas, em figura, ele subiu esta montanha e despedia a multidão, subiu ao monte, versículo 23, para orar a par. E chegaram à tarde e estava ali só, porque os discípulos, à tarde, esta vigília, primeira, tarde, meia-noite, canto de galo e amanhecer. Estas 4 vigílias, né? Mas, versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário e a tentativa da igreja para chegar ao outro lado com esta resistência do mundo. Então, mas Marco, eu estou a andar perfeitamente com Deus. Não, tu não és a andar perfeitamente com Deus. Cuidado. Estes discípulos, no meio daquela noite, tentando alcançar o outro lado durante a tempestade, que é o vento contrário do mundo, eles não conseguiram. Antes da segunda vinda de Cristo, antes da volta dele, eles não conseguiram estar lá. Mas quando Jesus entrou no barco, a Bíblia diz, eles entraram, ou chegaram naquele outro lado imediatamente, no João capítulo 6. Mas simplesmente quero te entender, está a dizer mais Marco, eu não estou a pecar, estou a andar perfeito. Ninguém está a andar perfeitamente. Cuidado com este orgulhoso atitude, a atitude orgulhosa. Ninguém está a andar, mas devemos procurar isto. Paulo disse, eu não sou perfeito, mas para nós que somos perfeitos, mas eu sou perfeito com a graça. Com graça, favor não merecida, sou. Eu ouvi um dizer, Marco, eu quero ser direito naquele dia, mas eu também, vou dobrar o joelho diante Jesus e eu vou ser mostrado todos os meus erros. Cuidado, Senhor orgulhoso. Sim, Deus não vai operar na vida de um crente orgulhoso. Pode criar grandes ministérios. Também com roupa bonita. Casaco que brilha. Cuidado. Mas, 24, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a 4ª vigília de noite, amanhecer, o sol aparecendo, desculpa, 4ª vigília de noite, dirigiu-se 25-se Jesus para eles, andando por cima do mar, acima da água. Hein? E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ok, então, mas simplesmente estou a mostrar, visão da noite, ele apareceu. Versículo 2, os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Vou dizer, através do Velho Testamento, o mar grande tem referência ao mar Mediterrâneo. Eu tentei escrever pequeno mapa aqui. Grande mapa, pode ser. Mas este mar Mediterrâneo, este mar cheio de água, que está ao lado oeste de Israel, mas é do sul de Grécia e Itália, também Turquia, Ásia Menor, no dia de província de Ásia Romano, que estava na Ásia Menor no tempo de Paulo, mas esta Ásia, província de Roma, estava lá, Turquia hoje. Mas Mediterrâneo está sul, mas do norte de Egito e África, também outros países aqui.
simplesmente quero te entender, é grande mar, chamado grande mar, muitas vezes na Bíblia. Vou mostrar-te algumas destas vezes. Vamos ler Números 34. Números, capítulo 34, vou ler versículos 6 e 7. A Bíblia diz, quanto ao limite do ocidente, o mar grande, mar Mediterrâneo, vos será por limite. Está a falar sobre a fronteira do lado oeste de Israel. Versículo 7. E este vos será o termo do norte, desde o mar grande, Marquês, até o Monte Or, mas é outra fronteira do norte. Mas ele está a dar referência como este mar grande, mar Mediterrâneo. Mas não somente isto. Vamos ler, por exemplo, Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, e vou ler versículo 4. A Bíblia diz, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, que é mais leste, eu não escrevi neste mapa, mas toda a terra dos heteus e até ao grande mar para o potente do sol será o vosso termo, até grande mar. Este é o lado fronteiro oeste de Israel. Mas também Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, vou ler versículo 10. A Bíblia diz, versículos que mostram este mar grande, é mar Mediterrâneo. Versículo 10, será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Eneglem, havendo lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva, mostrando este peixe do mar, mar grande. Mas não somente isto, este Ezequiel 48 e versículo 28. E junto ao termo de Gadi, até ao sul, do lado sul, será o termo deste Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até ao mar grande. Novamente, referência à fronteira oeste de Israel. Então, mas também vamos achar Apocalipse capítulo 13. Isso é pouco interessante. Isso é a subida aqui na terra deste besta. E depois de Satanás ser lançado para a terra, lembra-te o nosso estudo de Apocalipse, aconteceu Apocalipse capítulo 12. Então, por chegar a capítulo 13, versículo 1, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Está a dizer do mar. Eu penso que já falamos sobre isto, este mar Mediterrâneo, falamos sobre isto, e sobre os seus chifres, 10 diademas e sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia. Mas Marco, então, por que escreveu este mapa? Simplesmente eu queria tentar ligar este mapa, esta localização deste mar Mediterrâneo com os países. Vamos olhar a Daniel capítulo 2, Babilônia estava mais leste e alcançou a Israel, mas Médio-Persa também um pouco em Turquia. Mas quando pensamos sobre Grécia, chegou até Grécia mesmo aqui, também com estas regiões, mas não muito de Roma, ou vou dizer ao lado oeste de Roma. Mas por chegar a Roma, que estava em poder no dia de Cristo, elas já alcançaram a Espanha, francesa, vou dizer Inglaterra, elas alcançaram. Mas também a Alemanha um pouco, mas outros lugares também, incluindo Israel, no tempo de Cristo, achamos isto, também Egito. Esta linha dobra
é o sustento deste Império Romano. Mas o que está no meio, este Mar Mediterrâneo, também no meio de Grécia achamos Mar Mediterrâneo. Então este mar é muito ligado com isto, mas eu vou falar neste capítulo sobre outros países possíveis que são ligados com estas bestas. Vou mencionar Rússia, vou mencionar Inglaterra, vou mencionar Estados Unidos. Então, mas, Marco, Rússia não é uma parte destes reinos. E vou dizer, é verdade. Mas Rússia adotou muitas coisas de Grécia. Também alfabeto deles. Religião. Inglaterra, mas foi uma parte de Roma. Mas Estados Unidos, do outro lado do mundo, mas muito ligado com a Inglaterra. Então, o controle destes países, destes reinos, vou dizer, é muito ligado com este mar Mediterrâneo. Este besta que subiu da terra em Apocalipse capítulo 13, mas já falamos sobre isto, é uma confederação. É como os Estados Unidos, reino, união dos países, vou dizer desta forma. Peço desculpa, mas vou dizer, é uma confederação dos países, aquela Apocalipse 13. Eu mencionei possibilidades como aquele ensinamento. Peço desculpa por esta língua fraca, mas estou a tentar mostrar-te que durante a noite, também ligado com este mar Mediterrâneo, vamos achar algumas dicas que vai ajudar-nos a criar uma fundação para estabelecer os ensinamentos deste capítulo. Está a ver? Então, mas quero mostrar outra coisa. Este mar grande, ou vou dizer, no caso de Apocalipse 13, mar, não é exatamente como mares plural. Vamos ler o Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, e vou ler versículo 1. A Bíblia diz: E veio dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te a condenação na grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Não mares aqui, mas águas. Também versículo 15 deste mesmo capítulo. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Vários povos, lugares geográficos também. Mas vamos guardar estas águas. Vamos ler Isaías 17 também. Escritura com escritura. Isaías 17, vou ler versículo 12 e 13. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares. Está a ver? E do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Está a ver? Mares, águas. 13. Rugirão as nações como rugem a muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como o que rola levado pelo tufão. Então, simplesmente estou a tentar mostrar uma coisa simples destes versículos. Mares e águas são diferentes deste mar grande, ok? Este mar grande, mar Mediterrâneo, é ligado com localização geográfica. Então, mas vamos entrar. O nosso tempo já fugiu.
vamos entrar tentando trabalhar um pouco mais com estes animais que achamos, vou dizer bestas também, que achamos subindo durante a visão de noite em Daniel, capítulo 7. Vamos falar mais tentando identificar estas e vamos ver o que Deus vai mostrar. Mas até aquela vez, vou dizer, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.